Muito boa noite, o programa em debate na sua companhia. Hoje vamos falar da problemática do alcoolismo e o uso abusivo do álcool em Cabo Verde. O consumo do álcool é tão antigo quanto a civilização, foi com a Revolução Industrial é que expandiu e muito a produção e mesmo o consumo do álcool. E depois surgiram as leis para reduzir a sua expansão e o consumo. Isso porque o uso abusivo do álcool, portanto, o uso excessivo, passou a ser considerado um dos principais problemas de saúde pública. E vamos falar da realidade de Cabo Verde, onde também o consumo abusivo do álcool é um grave problema social e de saúde pública e tem apresentado um alto potencial destruidor, com custos elevadíssimos para o Estado, para as famílias e para a sociedade em geral. O alcoolismo é uma doença grave, é uma das principais causas de morte em Cabo Verde, afeta mais de 60% da população, é das 10 causas mais frequentes de incapacidade no trabalho. É só recordarmos as estatísticas, por exemplo, do NPS de 2015, que diz que 275 das pessoas que em 2015 por exemplo, beneficiaram de uma pensão por invalidez em Cabo Verde, deve-se ao excessivo consumo de bebidas alcoólicas. E há 4 anos, em 2016, a Presidência da República teve a iniciativa de lançar a campanha Menos Álcool, Mais Vida. Uma iniciativa não para banir, para acabar com o consumo, mas sim para diminuir o consumo abusivo do álcool, para sensibilizar todos os cabo-verdianos sobre os malefícios do alcoolismo. Esse combate não tem efeitos imediatos, daí a tentativa de mobilizar todos nessa luta, que é de todos, várias instituições, a sociedade civil, portanto, todos foram engajados nesta luta. E vamos saber aqui os resultados desta campanha, o impacto da nova lei do álcool, como é que as pessoas, os jovens e as famílias em particular têm sentido o impacto desta campanha. E para falarmos do assunto, temos aqui o Dr. Manuel Faustino, psiquiatra, que é o coordenador da campanha Menos Álcool, Mais Vida, a doutora Délcia Almeida, que é assistente social, e o Dr. Salvador Varela, que é jurista. A todos, boa noite e muito obrigada pela vossa presença aqui e a vossa disponibilidade para estarmos a esta hora a falar deste assunto que é muito importante para todos os cabo-verdianos. Eu começo com a pergunta com o Dr. Manuel Faustino, claro, uma pergunta também que depois os outros convidados podem pegar. Só para fazer uma pequena introdução, Dr. Manuel Faustino, nós conhecemos o primeiro inquérito nacional sobre o consumo de substâncias psicoativas do ensino superior, no ensino superior de 2013, que falava que, por exemplo, mais de 45% dos estudantes entre 12 e 18 anos já ingeriram álcool pelo menos uma vez. Depois temos também dados de 2010 e que foram divulgados em 2016 e que diziam que cada cabo-verdiano consumia, portanto, em média per capita, 6,9 litros de álcool por ano. E há um outro estudo relativo ao consumo de bebidas alcoólicas, que é da OMS, que foi feito em 2015 e apontava para um aumento comparativamente em relação a 2010 e dizia que em 2015 já os cabo-verdianos ingeriam per capita o volume de 7,2 litros por ano. Vamos falar, portanto, tendo em conta estes anos todos, há 4 anos foi lançada a campanha Menos Álcool, Mais Vida. Que resultados é que nós temos hoje com o lançamento desta campanha? Houve uma diminuição do consumo ou que indicadores é que nós temos se compararmos os dados atuais com os dados que eu já lancei? Boa noite, obrigado por esta oportunidade. Eu talvez começaria por clarificar uma questão, que os dados que deu sobre o álcool é álcool puro. Álcool puro, exatamente. Álcool puro. Então, quantidade de álcool puro nas bebidas consumidas a nível internacional e pelos cabo-verdianos. Eu diria que os resultados da campanha
são muito bons, mas naturalmente não são apenas da campanha. Nós temos estado num processo que eu acho extremamente importante, que é um processo que em 2016 foi elaborado um plano de luta intersectorial, um plano intersectorial de luta contra os problemas provocados pelo álcool, que termina agora, de 2016, foi elaborado em 2016 e termina agora em 2020, mais tarde poderei voltar a isso. Há uma lei voltada para a regularização da produção de bebidas alcoólicas em Cabo Verde, nomeadamente aguardente, e há essa última lei, digamos, essa lei chamada nova lei do álcool, que é um instrumento de extrema importância que depois poderemos abordar com mais detalhe. Ligado a isso, nessa onda, vem a campanha. Quer dizer que hoje nós temos tido instrumentos fundamentais para enfrentar essa problemática, e a campanha entra mais na sensibilização, na informação, no alerta à população, e nós temos verificado, há um trabalho que foi feito em todas as ilhas e que diz que 94% da população conhece a campanha, e desses cerca de 87% apoia a campanha. Quer dizer, temos um quadro geral extremamente positivo quanto a nós. Por exemplo, a questão do controle da produção. Não é por acaso que, volta e meia, nós vemos grandes quantidades de bebidas alcoólicas sendo destruídas. Há hoje algo sistemático implementado particularmente pela IGAI, que é o controle da produção de aguardente em Cabo Verde, coisa que não existia. Existia no papel, mas agora existe na prática. Existe uma fiscalização, o que significa que há, de facto, uma redução da oferta de bebidas alcoólicas, ligado a alguma consciencialização que precisa ser aprofundada, mas também a alguns aspectos pontuais, ou acidentais, digamos assim, como as limitações decorrentes da pandemia, que levou ao encerramento, pelo menos temporário, das instituições de distribuição de venda de bebidas alcoólicas, distribuição e venda. Então, esse conjunto de aspectos, estrangulamento ao nível da produção, restrição ao nível da distribuição e alguma consciencialização que vai sendo feita, nós estamos convencidos que, globalmente, não é apenas a campanha, globalmente há um conjunto de medidas que vêm sendo implementadas, e entre a campanha também, e que, do meu ponto de vista, estará a contribuir para uma redução do consumo. Isso está quantificado? Neste momento, não. Estamos, inclusive, a discutir um estudo que pretendemos realizar com o INE e com o apoio da OMS, provavelmente ainda no primeiro trimestre do próximo ano, que vai dizer se o que nós estamos a dizer é exatamente real ou não. Doutora Décia, a produção e o consumo do álcool, portanto, um dos grandes desafios é que se trata de uma prática que está, portanto, enraizada na nossa sociedade e aceita pela sociedade cabo-verdiana. Tendo em conta esta nossa realidade, como é que viu, portanto, a implementação desta campanha no terreno? Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Eu quero dizer que a questão de todo o trabalho que já se vem fazendo a nível do combate ao álcool tem dado resultados. Desde já colocou o assunto em debate público, eu penso que é um grande resultado, porque era um assunto que todos nós sabíamos, mas não se discutia. Eu penso também... Aliás, acho que é um dos propósitos era... Exatamente. Colocar em agenda pública, trouxe a questão do alcoolismo, que é um problema gravíssimo de saúde pública, mas que não era debatido. Então, eu acho que esse é um grande ganho. Segundo, a questão do quadro legal.
Nós temos um quadro político-legal favorável neste momento, que foi melhorado consideravelmente em termos do combate ao alcoolismo. A nível das implementações das atividades no terreno, eu pessoalmente acho que, tendo em conta que é uma questão social, o consumo do álcool, seria difícil em 4 anos nós já estaríamos a avaliar, porque isso inclui questões de mentalidade, mudanças de práticas, de cultura, e leva o seu tempo. Está a falar uma assistente social de terreno. E leva o seu tempo, e isso não quer dizer que a campanha ou que as atividades não tenham o efeito positivo. Só que esse efeito vai ser a longo prazo, para podermos medir os efeitos a longo prazo. É claro que a campanha tem o desafio de chegar, e as ações e todas as medidas de política têm o desafio de chegar ao terreno mais profundo, às comunidades, às famílias. Esse eu penso que é o grande desafio que neste momento a campanha tem, porque nós estamos a falar de uma questão que é de séculos e séculos e não se vai combater em 2 ou 3 anos, mas alguma coisa tem que se, por algum lado tem que se começar. Eu penso que se começou bem. No entanto, é preciso reforçar, eu acredito que é preciso reforçar as atividades comunitárias e familiares e entender a questão do consumo do álcool como uma questão social, mais do que moral, é uma questão social e de saúde pública. Acho que neste aspecto vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais. Eu passo ao Dr. Salvador para já como é que viu, portanto, o lançamento desta campanha, a sua pertinência e como é que os homens da lei também sentiram-se engajados nesta luta. Portanto, bom, antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. De facto, portanto, na parte legal, o que houve foi, como já se disse, um esclarecimento. Portanto, já havia em Cabo Verde alguma legislação relativamente à problemática do álcool, essencialmente na condução, mas também, como disse o Dr. Faustino, portanto, no controle da sua produção e distribuição. Mas, da nossa parte, portanto, a parte legal, a grande novidade que trouxe é alguma obrigação, digamos, legal no que diz respeito à relação, portanto, ao seu efeito na família e no trabalho. Portanto, uma das principais preocupações que existia na parte prática legal tinha a ver, portanto, foi esclarecida a questão do controlo na condução, portanto, condução sob efeito de álcool, muito antes desta lei. Foi aplicada na prática, principalmente a fiscalização, mas havia um vazio no que diz respeito à determinação dos procedimentos e das condições do controlo no trabalho. Esta lei trouxe, portanto, além do que já falaram os outros colegas do painel, portanto, trouxe nessa parte legal laboral algumas obrigações não só para o empregador, mas essencialmente para o trabalhador, direitos e deveres no que diz respeito ao controlo, portanto, não só na fiscalização, portanto, na prevenção, portanto, a obrigação dos empregadores terem planos de prevenção sobre o consumo de álcool, a parte de fiscalização, como se procede a fiscalização do trabalhador, os procedimentos, as entidades competentes, etc. Portanto, isto foi um vazio que veio a ser preenchido por esta lei. No que toca, por exemplo, à condução e aos condutores de transportes públicos, houve alguma alteração, acho que em relação à taxa do... Foi aprovado um diploma anterior, Cabo Verde já tinha uma lei sobre condução sob efeito de álcool. Exato. Desde a década de 90. Houve uma alteração. Sim, houve uma alteração que veio estipular, portanto, considerar que é crime quando há 1,2 gramas por litro no sangue, contraordenação grave quando é 0,8 e... muito grave, e grave 0,5. Hoje, nesta nova lei de 2019, veio baixar,
esta taxa. Portanto, na condução, já é considerado na condução e no trabalho, sob efeito de álcool, quem tiver essa taxa de 0,5, que antes era 0,8, portanto, houve essa diminuição. Portanto, 0,8 já seria crime. Portanto, para permitir ainda que a pessoa beba muito menos. Para permitir, quer dizer, para impedir que a pessoa beba. É diferente. E, portanto, essa diminuição da taxa em poucos anos, portanto, a lei foi atualizada, mas depois, já em 2019, também sofreu alteração não só a lei que regula a publicidade, portanto, a questão da publicitação das bebidas alcoólicas, mas essencialmente a diminuição da taxa na condução. Mas isso em termos práticos, nós estamos a aproximar, por exemplo, o Natal e o fim de ano. Em termos práticos, um condutor de um transporte público, por exemplo, qual é a quantidade que lhe é permitida beber? Isto aplica-se aos condutores de transportes públicos ou privados. Portanto, sim, não há essa distinção, qualquer condutor. Sim. Portanto, quando falamos também de trabalhadores, aplica-se a qualquer trabalhador público ou privado. Portanto, a lei não distingue o tipo de condutor ou o tipo de trabalhador. Portanto, a proibição é a mesma e a limitação da taxa, o controlo é o mesmo. Eu estou a querer perguntar, por exemplo, essa taxa de 0,5 corresponde, por exemplo, a uma cerveja? Corresponde a uma cerveja e meia, corresponde a uma bebida destilada tipo um cálice e meio de aguardente. Acima disso, a pessoa é considerada sob efeito de álcool para efeitos de condução ou de estar no seu local de trabalho. Nós depois podemos aprofundar mais sobre a nova lei do álcool, podemos falar um pouco mais do Dr. Manuel Faustino. Que preocupação é que realmente se coloca neste momento quando falamos do uso abusivo do álcool e a sua relação com os problemas sociais? Nós sabemos que, portanto, o álcool, o uso abusivo do álcool, portanto, toca quase todas as partes da sociedade. A família, o trabalho, a saúde. Neste momento, eu percebi que não há estudo que permite saber se houve um aumento do consumo. Há percepção, isso tanto com as medidas que foram introduzidas, há uma percepção que houve uma redução de oferta e que está diretamente relacionada com... Mas, por exemplo, as demandas nos hospitais nos permitem ver... Olha, alguns indicadores indiretos que nos fazem pensar isso. Por exemplo, nos hospitais nos dizem, particularmente nos hospitais maiores, que é visível a redução das ocorrências de violência, sobretudo, motivadas por uso abusivo de álcool. Que é visível. Os colegas nos dizem isso, que se verifica. Claro que há variações, mas que há uma tendência clara de redução dessas situações. Na verdade, você perguntou quais seriam os grandes desafios. Os grandes desafios, penso que seria, por um lado, conseguirmos aprimorar a fiscalização, penso. Por outro lado, insistir e aumentar a capacidade de informação, de esclarecimento das pessoas. São esses dois grandes desafios. Por exemplo, essa lei tem virtualidades incríveis, mas nós sabemos que muitas vezes há o problema da aplicação, mais do que da aplicação, da sua fiscalização. Eu diria muito claramente, até retomando um pouco aquilo que eu disse antes, há um clima extremamente favorável, extremamente positivo para se continuar a avançar. Depois do lançamento da campanha, a fiscalização
Portanto, como é que avalia a fiscalização do IGAI? Nós temos visto o IGAI a fazer um trabalho, mas tem sido... Eu acho que tem sido muito bom. O IGAI tem tido problemas. Por exemplo, houve uma altura, não sei se há um ano mais ou menos, em todo o país o IGAI tinha 8 fiscais. Portanto, há problema de recursos que condiciona... Parece que já houve um aumento significativo. IGAI tem feito um trabalho, porque IGAI não vai poder resolver sozinho. Então tem feito um trabalho com as câmaras municipais, tem feito um trabalho com a Polícia Nacional, que tem tido em quase todos os conselhos uma atuação importante. É bom que se diga. E IGAI tem atuado de duas formas. Por um lado, agindo, fiscalizando, tomando medidas, e por outro lado, preparando as pessoas nas câmaras municipais, com as câmaras, com a polícia, e tentando, digamos, estruturar uma rede, porque não vai ser possível ter um fiscal em todo o lado. Mas e em relação à campanha, de facto, o papel, o apoio que a IGAI, porque uma coisa é falar, outra coisa é as pessoas verem ações, não é? Verem ações, verem a atuação, porque isso tem um efeito dissuasor importante. Então, quer dizer, e um dos grandes desafios é esse, quer dizer, por exemplo, a campanha, neste momento nós temos pelo menos, em todos os conselhos, pelo menos 2 pessoas que nós chamamos 2 embaixadores. E a ideia é trabalhar em conjunto com a educação, com a saúde, com as câmaras municipais e com a IGAI. Se nós conseguirmos, de facto, expandir essa rede, é um passo fundamental. Tem havido articulação nesse sentido? Tem havido. Com altos e baixos, mas tem havido, como eu disse, por exemplo, nós mensalmente temos uma reunião online com os embaixadores. E então colocam problemas que a polícia não está agindo da melhor forma, ou que está agindo muito bem, que houve determinado tipo de ações conjuntas com as delegacias de saúde, com a IGAI, com a polícia, e os nossos embaixadores, que muitas vezes participam, vão nos dando essas informações. Quer dizer, para nós, o grande desafio é ter essa rede que educa, que esclarece, que informa, mas também que atua, que vigia e que atua quando a lei não é cumprida. Doutora Dércia, o Dr. Agostinho já falou, portanto, dos 2 grandes desafios, que é a fiscalização e também a sensibilização. Essa parte da sensibilização, nós sabemos que, por exemplo, os jovens é o grupo mais vulnerável quando o assunto, não só, mas se calhar é o grupo mais vulnerável. Acha que quando falamos de sensibilização, falamos na linguagem, na comunicação. Como é que avalia, tendo em conta, enquanto assistente que trabalha no terreno, a linguagem, portanto, a campanha tem chegado aos jovens, às famílias, aos bairros, aos centros urbanos, a sensibilidade, portanto, da... Eu acho que ainda um outro grande desafio é a questão de ter planos de seguimento e avaliação, porque nós temos esse déficit a nível nacional que muitas vezes nós não temos, porque a questão da fiscalização não elimina termos planos de seguimento e avaliação. Estou a referir sobretudo à questão da implementação da lei e do plano estratégico, que eu acho que deve ter, mas que se calhar precisa se reforçar e socializar também para nós termos mais informações sobre isso. Relativamente à sensibilização, normalmente nas atividades que são de intervenção comunitária, nós utilizamos muito a questão do IEC, que é Educação, Informação e Comunicação, que independentemente de ser essa campanha ou outra campanha, tem sempre o desafio de entrar no terreno. E também temos o desafio de termos uma população muito jovem e que nem sempre as estratégias que são definidas, muitas vezes de cima para baixo, não estou a referir à campanha, mas estou a referir de forma geral,
podem não chegar aos jovens. E nesses jovens é preciso investir muito na questão da educação de pares, as formações que têm sido feitas em várias comunidades que irão ser multiplicadas, penso que é uma estratégia muito importante, porque é de jovem para jovem, passar essa informação de jovem para jovem. Investir em campanhas comunitárias de informação, de sensibilização, sempre adaptado ao público-alvo. Se for para jovens, nós temos que investir em coisas que os jovens gostam, em música, em outras estratégias. Claro que temos que levar em conta todo esse contexto de Covid que nós estamos a viver, mas se a campanha for dirigida ao adulto, também nós temos que adaptar e ver qual é o meio para essa informação chegar a esse público. Uma outra questão é que nós temos que ter ações sistemáticas, não pontuais. Porque se for pontuais, você vem, faz uma atividade, depois você não tem recurso ou está com outras limitações, então perde-se o fio. Então é preciso ter atividades sistemáticas nas comunidades. E claro que o combate ao alcoolismo, sendo um problema de saúde pública, um problema social, necessariamente o Estado terá que alocar recursos para fazer esse combate. Portanto, é uma assistente social e também é professora. Portanto, já tive a oportunidade de trabalhar no ensino básico, no ensino secundário, na universidade. Portanto, essa experiência, e inclusive trabalhou também no Espaço Safente, permitiu-lhe ver o impacto real do uso abusivo do álcool. Isso mesmo claramente das crianças, das crianças, das famílias. Exatamente. O álcool tem um efeito muito devastador o consumo do álcool nos jovens, desde de crianças que não porque consomem, mas porque estão, por exemplo, em ambientes de consumo, mas também tem um efeito devastador em quem consome, desde de questões ligadas à saúde, desde questões ligadas a sua inserção na sociedade, porque eu já tinha referido aqui, o álcool tem um efeito, é muito ligado a questões morais, então essa pessoa muitas vezes perde o respeito dentro da sua comunidade, da sua família, e tem um impacto enorme a nível psicológico, mas afeta as relações familiares, claramente, e toda a família que é afetada no seu todo, não é só quem consome. Desde logo as crianças, por exemplo, o efeito que isso tem a nível psicológico, nós temos estudos que mostram, por exemplo, o efeito nas crianças a nível da autoestima, a nível do desempenho escolar, do processo ensino-aprendizagem e do comportamento que passam a ter, do desgaste comportamental que tudo isso lhes provoca para o resto da vida. Então é um problema que tem um efeito muito perverso nas famílias, nas comunidades e na própria pessoa que está num processo de dependência. Antes de passar para o Dr. Salvador, é só para não perder o fio, Dr. Manuel Faustino, tudo fica complicado quando as pessoas não percebem que o alcoolismo é uma doença. Sim, o que é que acha? Naturalmente, porque eu talvez até comentaria uma questão aqui. Eu estou inteiramente de acordo que a atividade tem que ser sistemática, que não deve ser aos empurrões. E nessa perspectiva, para além dos embaixadores, nos diferentes conselhos procuramos organizar ou trabalhar com as câmaras municipais, que são fundamentais nos programas que eles têm para a juventude, para a saúde, para a cultura, e com outros parceiros locais. Temos, portanto, as associações, as igrejas. Que são parceiros fundamentais, as organizações comunitárias, são todas. Então, nós trabalhamos sistematicamente com esses parceiros. Neste momento está a acontecer esse trabalho? Está a acontecer. Por exemplo, já agora, um dos aspectos que coroou toda essa relação, particularmente com as igrejas, foi a cerimónia ecuménica que nós realizamos a 5 de setembro no Palácio Presidencial, que pela primeira vez em Cabo Verde reuniu quatro
confissões religiosas diferentes, muçulmanos, católicos, nazarenos e adventistas. Mas a questão que tinha colocada... Eu coloquei a questão de que o cenário às vezes fica mais complicado quando as pessoas, quando a sociedade não percebe que o alcoolismo é uma doença. Até porque a doutora Gácia falou aqui da questão moral, que às vezes a pessoa não tanto perde o respeito dentro da comunidade e fica uma pessoa desacreditada, não lhe é dada a oportunidade. Isso é indiscutível, quer dizer, e um dos nossos focos fundamentais é a informação. Por exemplo, neste momento, a campanha está promovendo uma formação de lideranças comunitárias na prevenção do uso abusivo do álcool em Safente e em outras partes, porque a programação é online. Então, a informação é fundamental. O conhecimento, o saber que não se trata de cabeça-rijo, mas que se trata de uma doença. E as doenças tratam-se, previnem-se e tratam-se. Então nós tentamos esclarecer, informar e mostrar que é necessário agir nessas duas condições. Evitar que a doença ocorra, atuando em crianças, em jovens, nas escolas, nas comunidades, mas também, se é uma doença, ela deve ser tratada. Muitas vezes a sociedade não tem essa ideia e a própria família, o que coloca muitas vezes dificuldades em lidar com a situação quando ela ocorre. Doutora Varela, falando da lei, esta nova lei acho que dividiu as opiniões. Há pessoas que eram a favor, outras que eram contra, porque também é uma lei que veio mexer um pouco com a economia das pessoas, dos comerciantes, dos produtores, dos vendedores das barracas, por exemplo. Como é que neste momento estão a avaliar a implementação desta lei? Foi implementada e ficou, ou houve alguma alteração porque as pessoas começaram a reclamar? Portanto, a lei manteve-se, hoje não vendem bebidas perto das escolas, pelo menos se não estou em erro, 200 metros. 200 metros. Por exemplo, nas barracas, tipo Sucupira, cantinas, locais de trabalho, festivais. Sim. Bom, relativamente a este tema, a lei está em vigor. Portanto, uma lei, nós em direito costuma-se dizer que uma lei geral é abstrata, portanto aplica-se a todos. Portanto, a lei, enquanto não é suspensa, não é revogada, portanto está em vigor. Portanto, isto para responder que a lei está a ser aplicada na prática. Agora, se me pergunta, esta lei está a ser aplicada no seu todo? Sim. Eu já reparei que, por exemplo, no âmbito laboral, há ainda um bocadinho de retração, principalmente por parte dos empregadores, por causa dos procedimentos. Portanto, mas isto é comum. Podia ser mais claro no âmbito laboral. Concretamente, o que é que quer dizer com? Quero dizer com o seguinte, portanto, o seguinte, é que no âmbito laboral o Código Laboral já permitia o empregador fiscalizar o trabalhador. Aqui o que se veio dizer é, no caso de eu ter suspeita sobre um trabalhador que está a apresentar o trabalho, portanto, no horário de serviço, sob efeito de álcool, eu posso lhe notificar por escrito para apresentar numa das entidades competentes para fazer o teste, portanto, de saúde, para o trabalhador se dirigir a esse local e ser testado. Não é? O que os empregadores interpretam é: este procedimento para mim, empregador, é muito formal e é tão oneroso que eu acabo por não utilizar o procedimento. Mas temos que perceber que este procedimento não está ligado somente à abertura para fiscalização do empregador com o trabalhador. É que tem a ver, portanto, quando eu falo de controle de pessoas, principalmente no trabalho, sob efeito de álcool, estou a lidar com direitos fundamentais.
Portanto, estou a lidar, de facto, com o direito do empregador em fiscalizar, não é? Mas também com o dever do trabalhador a apresentar ao trabalho, portanto, num estado físico e psíquico apto para desenvolver a sua atividade. Então, esse procedimento acaba por não ser utilizado. Portanto, os empregadores até dizem, mas eu só posso fazer um teste ao trabalhador desta forma. Eu não posso comprar um aparelho e fazer o teste eu mesmo. Portanto, o trabalhador tem que sair do seu espaço de trabalho. O empregador disponibiliza o transporte para deslocação para fazer o teste. E depois disso, o que é que acontece? Caso se confirmar que o trabalhador está sob efeito de álcool, repito o que disse há bocado, portanto, a partir de 0,5, não é? Pode desembocar ali processo disciplinar. Mas repare, é que se trata tanto de direitos fundamentais que nem o resultado, portanto, já foi aprovado também os formulários da comunicação, portanto, o resultado não vem escrito no boletim. O que o médico diz é: este trabalhador está apto ou não está apto para desenvolver a atividade. Se o médico diz não está apto, significa que está com álcool de 0,5 ou mais. Eu gostaria de referir, aqui eu tenho alguns dados. Sim. Há uma ideia de que teria havido uma grande resistência à lei. Há alguma resistência, mas há um estudo interessante da Afrosondagem que diz o seguinte: em relação à satisfação ou não com a lei, 61,9% das pessoas inquiridas diz que está muito satisfeito. 11,7% diz que está não muito satisfeito. E 16,4% pouco satisfeito. Quer dizer, todos eles têm algum grau de satisfação com a lei. 8,5% diz nada satisfeito. E o que é incrível, claro que isso pode ser sujeito... Mais de 50%. Muito mais, quer dizer, 61,9% diz que está muito. 11% diz que não muito. Mas tem alguma satisfação. E 16% diz pouco satisfeito. Há 8,5% que diz que não está nada satisfeito. E é interessante quando se pergunta: esta lei não devia ser aprovada? 0,4% é que diz que não devia ser aprovada. Quer dizer que, aliás, nós vimos num outro estudo que as pessoas que são contra a campanha, tá? São 3%, e dizem que é por causa da lei. Quer dizer, apesar de há coisas que podem parecer contraditórias, a própria lei, mesmo que haja resistência, ela é de facto aceita. Se é integralmente cumprida ou não, isso já é uma outra história. Esta lei também proíbe venda de bebidas, portanto, nos quiosques, nos bares, em certos... Nas barracas. Nas barracas, mas também proíbe a produção de determinados aguardentes nas fornalhas. Não, são duas coisas diferentes. Há uma lei que define as questões ligadas à produção, que define as condições que os alambiques devem obedecer, técnicas, higiênicas, espaciais, porque análises feitas, você chega a ter 5 vezes mais taxas de produtos que o organismo pode suportar, de chumbo, de cobre, de metanol que mata. Tá? Então há um conjunto de medidas, mas isso é regulado por uma outra lei, que é a chamada lei do grog. Não é? Diz qual é o período que se deve produzir, as condições que devem produzir, as condições que os alambiques devem obedecer, as fornalhas, para ter a autorização, mas isso é uma outra lei, que é importantíssimo, mas que não é essa que nós chamamos a nova lei do álcool. Refere-se fundamentalmente à distribuição
e ao consumo, não à produção. E esta lei consegue atingir uma realidade ainda que é mais terrível, porque nós sabemos que há produção de álcool nos quintais. Sim, ainda é pior. Sim. Estão confinados ainda num sítio que é quase que escondido. Conseguem. A campanha tem permitido alguma coisa nessa. Não, quer dizer, repara, a campanha estuda, informa-se. Por exemplo, lá temos em São Vicente, houve uma situação extremamente interessante dos embaixadores que lá estão, particularmente a embaixadora, com outros apoios, fazendo atividades de esclarecimento de informação junto de vários distribuidores que não conheciam, ignoravam aspectos importantes da lei. Então, recentemente, aqui na Cidade Velha, eu participei online, eu não estava cá. Cidade Velha fez-se um seminário extremamente interessante com produtores, não é? E que tinha uma vertente económica e tinha uma vertente, digamos, de saúde pública, com os produtores discutindo, explicando, informando de questões importantes em relação à produção. Há um aspecto que é mais complicado, que é essa produção em casa, porque aí ela existe, não é tão importante quanto a que é naturalmente produzida nos alambiques, mas ela tem um peso. E aí fica mais complicado, porque é uma atividade interna, doméstica, que fica, aí é a persuasão, a informação, é o convencimento, enquanto que o alambique pode ser selado, pode ser fechado, tem que ser licenciado. Bom, na casa das pessoas é mais complicado. Não se pode fazer. Não sei se a doutora Décia quer acrescentar sobre isso. Não, é basicamente isso, porque como esse álcool ou esse grog ou aguardente é produzido em casa e não tem controle, e não há um controle sanitário de todo, então há introduções de produtos também que nós não sabemos. Há relatos. Qualidade. Desculpe, não, mas mesmo nos alambiques, nas fornalhas, utilizam-se determinados produtos para selar. Não é só em casa, não. Nas fornalhas. Exatamente. Em algumas, não em todas, sim, naturalmente. Mesmo nas fornalhas há essa questão que pode ser controlada pelas entidades. Mas em casa você não tem um controle. E normalmente esse álcool que é produzido em casa é vendido a um custo mais baixo. Então, também a questão do custo facilita o consumo. Então, há pessoas, por exemplo, que estão no nível de consumo muito elevado, que não têm trabalho, que estão com pouco recurso e podem recorrer a essas fontes que são mais baratas, complicando ainda mais o seu estado de saúde. E como o Dr. Manuel Faustino disse, esse é um trabalho que tem que se fazer de consciencialização. Mas repare, o grande fornecedor do mercado não são essas produções em casa domésticas. Elas existem. Mas tem um impacto grande na saúde, não? Mas o perigo maior são as adulterações que são feitas nos alambiques. Há alambiques que se reformularam, por exemplo, os produtores, digamos sérios, eles estão de acordo e querem uma fiscalização, porque investem, o produto naturalmente fica mais caro, mas se vê um outro que adultera, a bebida fica muitíssimo mais barata, as pessoas vão comprar esse veneno mais barato do que um produto de maior qualidade. Mas alambiques ou fornalhas que produzem clandestinamente, de facto, é que inundam o mercado desses produtos que volta e meia a gente vê nos portos serem apreendidos pela polícia. Muito bem. E doutor Salvador, esta lei, as leis, portanto, esta nova lei, o doutor Manuel Faustino está a falar aqui dos alambiques, permitiu, que cenário que temos hoje em relação com a fiscalização? Consegue-nos dizer se
há mais alambiques, há menos alambiques hoje que estão a trabalhar clandestinamente? Não consigo dar esses dados. Portanto, não consigo dar esses dados do número concreto dos alambiques. Mas isto tem ligação direta com os comerciantes, não é? Mas não só, porque eu posso produzir e vender, posso produzir e entregar a alguém para vender. Os comerciantes, portanto, que há bocado questionou, o descontentamento dos comerciantes tem a ver essencialmente com o que se falou há bocado, com a sensibilização e a educação. Portanto, nós estávamos num status quo, ou num estado em que era normal o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer espaço, público ou privado. A lei veio regular no sentido de dizer... portanto, as pessoas têm que entender que a lei não veio proibir o consumo de bebidas alcoólicas. A lei veio proibir o consumo de bebidas alcoólicas em determinadas situações ou em determinados locais ou espaços. É isso que a lei veio proibir. Portanto, por isso, a questão dos comerciantes tem a ver com o hábito e o habituar também os comerciantes a saber o que vender e onde vender. Agora, é certo, eu já tive algumas situações de produtores que já impugnaram, por exemplo, coimas aplicadas pela IGAI, porque entendem... acabam, pelo menos os que eu tive contacto, acabam por assumir que estavam errados, mas consideram o exagero, entre aspas, tanto nos montantes da coima. As multas. Portanto, as coimas que eram aplicadas pela IGAI. É que a lei veio distinguir, a lei hoje veio distinguir qual é a coima, portanto, a coima aplicável a uma pessoa singular que viola a lei ou a uma pessoa coletiva. Portanto, o valor é totalmente diferente. Só para dar um exemplo, uma pessoa singular, nós encontramos coimas que vão de um mínimo de 10 contos até, no caso de contornações leves, até 100 contos. Só para as pessoas poderem perceber lá em casa, quando falam em pessoas singulares, uma pessoa singular está a referir a... Estou a falar das pessoas particulares. Sim. Portanto, as pessoas singulares, estou a falar em qualquer um de nós. Portanto, não tem uma entidade coletiva constituída nos termos da lei comercial para exercer um comércio. Portanto, sim, um cidadão comum. Um cidadão comum, quando é proibido consumir bebidas alcoólicas na via pública, consome bebidas alcoólicas na via pública, a coima, porque é uma pessoa singular, portanto a coima é diferente. É diferente de uma pessoa produtora singular e uma produtora pessoa coletiva, que tem uma empresa, uma firma. Portanto, a coima distingue esses tipos de pessoas. Então, quando nós temos pessoas como a Alambique, que tem uma empresa constituída de produção de grog, e leva uma coima grave, portanto, uma pessoa coletiva que vai de 500 contos a 800 contos. Portanto, se for uma pessoa coletiva em que tem 2 trabalhadores, portanto, se calhar o dono e o filho ou o vizinho, portanto, estamos a falar de valores entre 500 e a 800. O que eu detetei é que o que existia é que os próprios comerciantes e produtores não diziam isto está errado. Assumiam que estavam errados. Mas isto é muito. Eu nunca ganhei isto, não consigo ganhar isto, como é que eu pago isto? Portanto, e acredito que isto tem a ver com o objetivo dissuasor. Há uns 2 ou 3 anos, Cabo Verde tinha, de acordo com os dados do IGAI, acho que cerca de 346 alambiques. Apenas 6 obedeciam às condições mínimas de funcionamento. Num universo de mais de 3 centenas. Exatamente. Houve uma série de medidas de controle repressivas, de educação e por aí fora. Esse número que era 6
há um tempo atrás chegou a 100. Ainda é pouco? É, mas é um processo interessante. Que esses dados são, eu acho que são fundamentais. Quando eu vi apenas 6, e se não me falha a memória, eram, pelo menos a maior parte desses 6 eram em São Nicolau, 6 que obedeciam às condições mínimas em 300 de produção. 1 ou 2 anos depois, devido a medidas de controle e por aí fora, esse número aumentou e acredito que já tenha ultrapassado os 100. Nós estamos num processo. E é um processo que leva o seu tempo, com os diversos atores a manifestarem, a movimentarem para chegar ao ideal, mas é um processo. Não é possível chegar ao ótimo em 2, 3 anos ou menos. É um processo. Doutor, você falou aqui, por exemplo, de uma conferência ou de um evento que aconteceu com os produtores, em que colocaram na balança, portanto, a economia e a saúde, não é? Falando um pouco, as pessoas têm noção, para as pessoas poderem ter a noção do custo, portanto, do que o uso abusivo do álcool, portanto, o Estado tem no tratamento e na saúde. Olha, vou dar um pequeno exemplo que não ajuda muito, mas auxilia um pouco. Há tempos nós estivemos numa atividade em Santa Catarina de Santiago e a então delegada, fazendo uns cálculos mais ou menos por ano, não sei o quê, ela nos disse o seguinte, que só em medicamentos, em soros e aquele material mais imediato, cada pessoa que chegava lá, particularmente depois dos festivais, com uma intoxicação aguda de álcool, uma boa fusca, gastavam 4 contos só nesses produtos, sem contar com o trabalho, com as pessoas, com não sei o quê. 4 contos. Bom, se nós também se sabe, e fez-se referência há pouco aos dados do NPS, das grandes pressões que o NPS sofre, estão relacionados com situações do uso abusivo de bebidas alcoólicas, que são as aposentações prematuras, que o NPS vai ter de arcar, são as eliminações por doença, as faltas, os acidentes relacionados com o álcool. Para se ter uma ideia, nós não temos esse tipo de estudos. Há um estudo da OMS em relação ao Brasil que diz o seguinte, que a riqueza que a atividade ligada à produção do álcool cria é 4 vezes menor do que os gastos para combater os problemas de saúde, de violência, as incapacidades provocadas pelo álcool. Mas nós temos estudos também que dizem que por exemplo, as famílias calverdianas gastam cerca de 4% do seu orçamento nas bebidas alcoólicas e 2%, se não estou em erro, no ensino e 1% na saúde. Sim. São dados do INE. Sim, sim. São dados do INE. É preciso dizer as famílias que consomem. Sim. As famílias que consomem gastam 2 vezes mais com bebidas alcoólicas do que com a saúde ou a educação. Então, mas pronto, aqui, digamos, peso no orçamento. Agora, por exemplo, há estudos, hoje eu não sei, mas já há uns 10 anos atrás eu tinha visto um estudo da União Europeia, mais ou menos nessa linha. Gastava 5 vezes mais a recuperar todos os problemas provocados pelo uso abusivo do álcool do que a riqueza, porque dá riqueza, dá trabalho, a indústria, o comércio ligado à questão do álcool, a própria agricultura voltada para a produção de cereais e de uva para a produção dessas bebidas, emprega gente e por aí fora. Mas quando se contabiliza os ganhos na economia que esses produtos trazem, que essa atividade traz, e os danos que provoca, em termos numéricos, já não falo das mortes, do sofrimento que não é contabilizado, mas em termos meramente económicos, normalmente, esse estudo em relação ao Brasil, são 4,5 mais gastos
para combater as consequências do que aquilo que é colocado no produto interno bruto por essa atuação. Doutora Nelson, nós estamos a ver também que um desafio grande é trabalhar, portanto, o comportamento, a atitude, mas a mentalidade das pessoas. Portanto, já vimos aqui que o uso abusivo do álcool tem um impacto muito forte nas famílias, tem uma relação muito forte também até com o aumento de casos de VBG no trabalho. Como é que vê a pertinência de um trabalho mais agressivo nesse sentido? Bom, é assim, a questão do álcool, ela é transversal a toda a sociedade. A quem consome, a quem é afetado, não é só a quem consome, mas também a quem é afetado. É necessário, sim, um trabalho de aprofundar ainda mais a intervenção que tem vindo a ser feita. No entanto, nós, como eu já disse, é uma questão social e leva o seu tempo. Tem que se trabalhar as mentalidades. As intervenções sociais não têm efeito imediato. Tem que se investir muito sempre na educação, na formação, na capacitação, na sensibilização e na prevenção e reabilitação também. Esses são os focos que são esses os focos que nós podemos, que se pode. Quando diz a prevenção, portanto, defende um trabalho, se calhar já no ensino. Exatamente, no processo de socialização, se calhar no infantário, se calhar, sim, justifica-se que esse processo seja feito que essa intervenção seja feita no pré-escolar, mas também seja feito no processo da socialização das crianças, porque nós temos o hábito de socializar as crianças, sobretudo os rapazes, com álcool muito cedo. Colocamos o dedo na garrafa, colocamos a garrafa, levamos a espaços onde se consome álcool. Tudo isso influencia na educação, porque nós educamos sobretudo pelo exemplo e muitas vezes os exemplos não ajudam em atitudes saudáveis. Então, nós temos que investir, sobretudo, nessa questão da educação, em educação para comportamentos saudáveis, desde o pré-escolar, mas desde a nascença das crianças, da educação, no processo de socialização, sobretudo dos rapazes, mas também das meninas, que nós estamos também a ter um aumento pelo menos o que se vê na sociedade é que há mais mulheres a consumir, embora o número é muito menor do que os rapazes. Nós temos que ter essa visão de que é preciso investir na educação, mas é preciso investir na terna idade e continuar a ter ações de reabilitação daqueles que já estão num processo de consumo avançado e levar isso como uma doença, como uma droga, saber que é preciso ter um trabalho de formiguinha nesse processo. Doutor Salvador, não sei se quer acrescentar algo ainda sobre a lei e se tem alguma sugestão que poderá deixar para as pessoas interiorizarem e colaborarem mais. Em relação, por exemplo, à publicidade das bebidas alcoólicas, a lei também proíbe a publicidade. Depois da implementação da nova lei, como é que o cenário da publicidade das bebidas alcoólicas? Houve alteração? Houve alteração do comportamento. Portanto, é como em tudo. Portanto, quando há qualquer coisa nova, há sempre interpretações para todos os gostos, né? E na altura, quando saiu a lei, portanto, estamos a falar de uma lei que, se contarmos da entrada em vigor a hoje, portanto, tem 1 ano e pouco. Portanto, 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Em outubro fez 1 ano. Portanto, tem 1 ano e 1 mês. 2 meses quase. Portanto, foi 8 de abril. Portanto, entrou em vigor em outubro. Em 8 de outubro, portanto, estamos a falar de uma lei com 1 ano e 2 meses, praticamente. O que isso significa? Que deu aso a várias interpretações, principalmente no que diz respeito, porque esta lei, além de vir regular as condições de consumo e disponibilização, veio alterar a lei, portanto, que regulava a condução, portanto, sob efeito de álcool e também publicidade, portanto, o Código de Publicidade. Nomeadamente, o que no início, portanto, suscitou muita discussão é qual é a publicidade proibida. Portanto,
E houve quem, portanto, entendesse que colocar uma imagem de uma garrafa de Superboc, mas depois escrever ao lado 0% álcool, portanto, não há publicidade do álcool. Portanto, acabou, portanto, a IGAI não só ajudou nessa interpretação, e entendeu-se que, de facto, a lei veio disciplinar essa publicidade. Porque, se repararmos, as várias publicidades que incentivam o consumo de bebidas alcoólicas, portanto, deixaram de existir, principalmente os placares. Porque é que as pessoas têm que perceber, estou a falar dos comerciantes, dos... Placar de publicidade, portanto, hoje não. Os outdoors, estou a falar dos outdoors. É um dos resultados da alteração que esta lei veio trazer ao Código de Publicidade. Portanto, as pessoas não podem entender que a lei veio proibir, portanto, a lei veio disciplinar uma determinada realidade. Não é uma lei perfeita, portanto, acho que não há leis perfeitas. Tem um ano, portanto, é preciso avaliar. Portanto, acho que em um ano não se avalia uma lei. Portanto, um ano de entrada em vigor não se avalia uma lei. É preciso avaliar, corrigir, melhorar onde precisa melhorar, portanto, e, como se disse aqui, sensibilizar e incentivar o cumprimento onde tem que ser. E já estamos, já não temos mais tempo. Não sei, antes de passar a palavra deste lado... não sei, quer deixar alguma, rapidamente, já estamos no final do ano, quer deixar alguma mensagem em relação às pessoas... Isso fazendo a ligação com a lei, as pessoas para cumprirem, os condutores? É sensibilizar, principalmente nesta época. Portanto, estamos na quadra festiva, portanto, é prática, é cultural em Cabo Verde, nesta época festiva, ver um bocado do consumo de bebidas alcoólicas além do normal. Portanto, estou a falar na rua, em casa, nos intervalos do trabalho, nas festas. Portanto, é comum agora haver muitas festas. Portanto, o Governo já aprovou a resolução, permite reuniões até 15 pessoas. Portanto, vai haver reuniões de 15 pessoas ou menos, ou mais de 15 pessoas. Portanto, é preciso as pessoas conterem. Portanto, não só na condução. E lembrarem que hoje temos uma lei. E temos uma lei, e há sanções. Dr. Manuel Faustino, o que é que palavras é que deixaria? Nós sabemos que o Presidente da República até recebeu um prémio das Nações Unidas com o lançamento desta campanha. Como é que fecharia, portanto, este programa e que desafios é que ficam? E eu fico também... não há estudos? Estão a planificar algum estudo para depois de... Como é que vão consolidar, digamos, essa campanha? Um aspecto que eu gostaria de frisar em relação à lei. A lei proíbe uma série de coisas, mas ela é, na sua parte inicial, é fundamentalmente voltada para a prevenção. Na família, na escola, na saúde e na comunidade. Essa lei reprime, controla, mas o foco é a prevenção. Os nossos grandes desafios seria talvez dois desejos para o próximo ano, que as autoridades, as forças políticas aproveitassem de facto esse potencial em que nunca Cabo Verde esteve tão perto de ter um controle deste drama como estamos agora. Seria terrível perdermos essa oportunidade. De resto, as pessoas que se cuidem, que protejam a sua saúde, e a gente sabe que o álcool favorece a Covid pela redução de resistência e pelo descuido que ele acaba trazendo para as pessoas. Um bom Natal e um bom 2021. Seguramente que não será muito difícil, muito melhor que este aqui, que deve ir para nunca mais. Não, eu queria reforçar aquilo que os dois convidados, os meus colegas de painel já, de termos uma quadra festiva com menos álcool, com mais vida, com mais responsabilidade, sobretudo as pessoas que vão conduzir, não bebam,
nem esse menos o preferível é não viver o 0,5. E, sobretudo, também chamar a atenção às famílias para nós todos envolvermos a sociedade, porque esse é um processo de todos. O Estado somos todos nós e todos nós temos responsabilidades em combater esse mal que aflige a nossa sociedade. Feliz Ano Novo e bom Natal. Para vocês aqui, eu também agradeço a vossa presença, a vossa disponibilidade, boas festas e bom Natal. E assim chega ao fim mais um programa em debate. Portanto, vimos aqui que o uso abusivo do álcool está associado a diversas consequências sociais, morais, familiares, entre outras. Portanto, o consumo excessivo tem consequências para quem consome, para quem está à volta, para a sociedade como um todo. Consequências no trânsito, problemas no trabalho, na família, nas relações interpessoais. E ficou claro que é necessário também a realização de mais estudos sobre a questão do uso da bebida alcoólica, a fim de que se possa, portanto, medir as consequências de forma mais significativa. Eu aproveito aqui para me despedir. Os 2 últimos programas deste ano seriam nas vésperas do Natal e do fim de ano, e nestas noites especiais a TCV reserva para si também programas especiais. Por isso, o Natal está chegando e neste contexto da pandemia somos obrigados a conviver de forma diferente, com alguns condicionamentos, mas o que certamente irão proporcionar mais união familiar. Desejo que seja um Natal iluminado, de muita paz, de esperança em dias melhores, e vamos também receber o novo ano. A expectativa é muito grande, como disse o Dr. Manuel Faustino, tendo em conta tudo o que aconteceu neste 2020. Vamos fazer desta virada do ano um recomeço de tudo que é bom, que é saudável, um renovar de sentimentos positivos e que tenham um ano abençoado. Portanto, eu marco o encontro próximo ano em janeiro, se Deus quiser. Noite tranquila e um bom descanso.